Bom, gente, deixa eu falar duas palavrinhas antes de eu começar a apresentar os slides aqui para vocês. Se mais ou menos uns 6 anos atrás vocês me perguntassem o que era Daniel 11, eu não saberia responder para vocês. Então eu demorei mais ou menos uns 5 anos para estudar os últimos capítulos, né, 10, 11, 12, os últimos 3 capítulos de Daniel, para poder entender essa profecia, porque ela é simplesmente a profecia mais complexa que tem, porque ela tem muitos detalhes e não tem como você descobrir isso assim da noite para o dia. Demora muito, você tem que orar muito, estudar muito, tem que ler bons materiais que já falam sobre o assunto, mas mesmo os que já falam sobre o assunto ainda deixa a desejar, porque essa profecia, como eu disse, ela é bem específica, ela é complexa, então, mas graças a Deus a gente conseguiu, depois de muito estudo e oração, e eu vou passar uma ideia para vocês do que eu aprendi e espero que vocês aproveitem bastante isso aí e sirva para o crescimento espiritual de vocês também. Bom, em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa aqui. É importante você ter na sua mente que o livro de Daniel, ele possui 4 visões. Deus revelou para o profeta Daniel 4 visões sobre o tempo do fim. A primeira visão está lá em Daniel 2, que vocês estudaram aqui, é o sonho de Nabucodonosor, a estátua. Cada parte da estátua representava um império que ia dominar o mundo. A segunda visão é no capítulo 7, que Daniel teve uma visão de 4 animais, começando lá com o leão, depois o urso, o leopardo de 4 cabeças e por fim um animal terrível e espantoso lá, uma besta selvagem, né? Então, animais na profecia também representam impérios e são os mesmos impérios que tinha lá na estátua de Daniel. Portanto, as visões são paralelas. A terceira visão foi no capítulo 8 e 9, que vocês estudaram também. Começou com 2 animais, né? Primeiro um carneiro, depois um bode com um chifre grande, e aí depois o chifre pequeno surgiu no meio desse chifre grande aí e tal. Então, também se refere aos impérios mundiais. Cada visão, ela vai acrescentando novos detalhes à visão anterior. Bom, agora nós chegamos na quarta visão. Então, como eu falei, essa é a visão mais completa que tem e mais complexa também. Muitos detalhes. Porém, a gente parte do princípio que ela é também paralela às outras. É uma visão que também vai falar sobre os impérios e vai abrir muitos novos detalhes que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, põe isso na sua cabeça. 4 visões, nós vamos estudar a quarta visão agora. As outras 3, eu acredito que vocês já estudaram. Então, deixa eu partilhar aqui os slides com vocês. Acho que vocês estão vendo aí, né? Então vamos lá. Vamos começar lá em Daniel 10. Abra sua Bíblia lá em Daniel 10. Algumas passagens eu vou colocar no slide, outras não. Então eu tenho a sua Bíblia aí do lado para você ver. Apocalipse 10, verso 1, diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Bem, então, a quarta visão começa aqui no capítulo 10. Para a gente situar isso na história, eu já coloquei para vocês na tela, o terceiro ano de Ciro corresponde ao ano 534 antes de Cristo no nosso calendário. Então, dá para vocês saberem que Daniel teve essa visão nessa época aí. Daniel já era, digamos, velhinho, né? Já tinha muito tempo de vida quando ele teve essa visão. E a Bíblia diz que essa visão era verdadeira e envolvia um grande conflito.
minha tradução diz grande conflito. Algumas traduções dizem uma guerra prolongada, né? A nova versão internacional diz guerra prolongada. Eu gosto mais dessa tradução, guerra prolongada, porque está mais fiel ao original. No original hebraico aparece uma expressão chamada Sabá Gadol. Sabá Gadol. Então, o Gadol aí é o adjetivo, que é grande, e Gadol pode ser grande em termos de duração também. Então, eu acredito que é isso que está falando aqui. Essa visão que Daniel teve, a quarta visão, era de uma guerra prolongada, ou seja, uma guerra grande, uma guerra que ia durar muito tempo. E nós vamos ver pela visão aqui que realmente foi isso que ele viu. Tem a ver com guerra, conflitos que iam ser permanentes, iam demorar bastante. E esses conflitos, eles iam se localizar muito ali no Oriente Médio, na Palestina, no norte da África, né? Nessa região ali. Vamos para frente. Qual foi a reação de Daniel quando ele teve essa visão? Os versos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Bom, então qual foi a reação de Daniel? Ora, Daniel, ele ficou assim, muito assim, comovido com essa visão, digamos, né? Numa introspecção também, ele decidiu fazer um jejum prolongado. Então ele diz aqui que durante 21 dias ele pranteou e também ele não comeu manjar e nem vinho. Por que essa expressão aqui, não comeu manjar e vinho? Provavelmente porque isso aqui tem a ver com a questão da Santa Ceia, da Páscoa, né? Para eles era Páscoa. Porque na Páscoa eles tomavam copos de vinho. E eu acredito que Daniel, por causa de ele estar talvez nesse período aí de Páscoa, ele não tenha comido nada e não tenha tomado vinho, lógico, e não tenha, como ele diz aqui, comido carne, tá? Algumas pessoas até perguntam, falam, olha, mas peraí, Daniel não era vegetariano? Porque lá no começo do livro ele fala que ele comia só frutos e legumes e sementes, e aqui diz que ele não comeu carne. Ué, quer dizer que ele comia carne então? Então, a explicação é essa que eu dei aqui para vocês. Provavelmente isso aqui está se referindo a um ritual de Páscoa, porque na Páscoa os judeus costumam comer, né, o carneiro lá e tomar 3 copos de vinho. Esse é um costume, uma tradição que já vem de muito tempo. E provavelmente naquela época Daniel já tinha esse costume. Então, eu acredito que Daniel sim era vegetariano e ele comia carne talvez só ritualmente, né? Talvez na Páscoa para simbolizar o cordeiro, né? O Messias. Acredito que ele comia um pedaço de carne. Essa é a explicação que nós temos aí. Bom, vamos para frente aqui. O que aconteceu depois desse tempo? Versos 4 a 8. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Então notem, como aqui no verso 4 diz que ele teve essa visão no dia 24 do primeiro mês, é por isso que eu afirmei para vocês que provavelmente o verso anterior caiu na Páscoa, porque a gente sabe que a Páscoa é no dia 14 do primeiro mês judaico. Então, ele fala que ficou 21 dias, né, 21 dias pranteando, orando, buscando a Deus para entender a visão. E no meio disso aí, ele fala que ele não comeu carne nem tomou vinho. E aí, no dia 24 do primeiro mês,
ele diz que ele teve uma visão, uma outra visão, à borda do rio Tigre. Então, veja, o dia 24 é 10 dias depois da Páscoa. Então, se 10 dias depois da Páscoa ele teve a visão, provavelmente esses 21 dias que ele ficou, assim, em constrangimento, né, buscando mais a Deus, provavelmente caiu na Páscoa mesmo, tá? Então, essa visão, ele teve uma visão de Jesus Cristo. A descrição que faz aqui na profecia é uma descrição muito parecida com o Apocalipse, por exemplo, quando fala sobre Jesus. Fala que é um homem vestido de linho, né? Com os ombros cingidos de ouro, seu corpo como berilo, o rosto como relâmpago, brilhava, né? Os seus olhos pareciam tochas de fogo. É a mesma descrição que o apóstolo João fez mais tarde sobre Jesus. Então, os dois tiveram uma visão muito parecida de Jesus Cristo, né? E aí ele diz que ele perdeu a força, o seu rosto se desfigurou, porque o impacto da visão foi muito grande. Seguindo então, o que aconteceu com Daniel depois disso? Verso 9 diz assim: Eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Verso 10: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os seus pés, porque eis que eu te sou enviado. E ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então, alguém ali, esse ser que ele viu majestoso, né, o próprio Jesus provavelmente, ele estava falando com essa pessoa. E essa pessoa então colocou ele em pé e diz: Olha, eu vou, levanta-te, porque eis que eu sou enviado a você. Bom, no verso 12, vamos seguir aqui. O que disse o anjo Daniel? Verso 12 em diante. E então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, foram ouvidas as suas palavras. E eu, por causa das suas palavras, é que eu vim aqui. Mas o príncipe do reino da Grécia, da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, olha, o anjo estava trazendo para ele a explicação da visão que ele tinha tido a princípio. E ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei-me. Certo? Qual era o conteúdo da visão? Então, eu fiz essa introdução aqui no capítulo 10 para a gente entender, né, como que tudo começou. Então, depois de todo esse preâmbulo aqui, essa introdução, agora o anjo então vai explicar para ele exatamente a visão profética que ele teve. Qual é o conteúdo dessa visão? Aí nós vamos para o capítulo 11. Abra o capítulo 11 aí. A partir do verso 2, nós vamos ver o que diz aqui. A partir do verso 2 diz assim: Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Vamos parar por aqui, verso 2. Então, olha que interessante. Ele teve essa visão no terceiro ano do reinado de Ciro. Ciro era um dos governantes da Medo-Pérsia, do Império Medo-Persa. Esse império, ele recebeu o nome também, ficou conhecido na história como Império Aquemênida. Então, quando vocês ouvirem falar Império Aquemênida, vocês sabem que é esse império aí dos Medo-Persas, tá bom? Então, no terceiro ano de Ciro, ele teve essa visão. E o anjo falou para ele assim: Olha, fique tranquilo, porque ainda 3 reis vão se levantar na Medopérsia. E o quarto vai ser muito rico, muito forte, muito poderoso, e ele vai empregar todo o seu poder contra a Grécia. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui na cronologia dos reis. Os reis da Medopérsia, ou do Império Aquemênida, como eu falei para vocês. Então, vocês têm aí Ciro II, logo lá no começo, lá em cima. Então, era o governante na época que Daniel teve essa visão, no terceiro ano de Ciro. Então, ele falou: ó,
3 reis vão se levantar ainda. E o quarto vai ser muito forte, poderoso, muito rico. Então tá aí a sequência para vocês verem. Cambises II foi filho de Ciro II. Então foi o primeiro rei depois dele. O falso Esmerdes, quem é esse? Esse falso Esmerdes foi um camarada lá que aprontou uma conspiração ali no reino e ele tomou o trono, mas ele durou só 3 meses. 3 meses e aí já mataram ele e arrancaram ele do poder. Aí entrou o Dario I. E depois o quarto rei, que seria esse muito rico, poderoso, é o rei Xerxes. Esse rei Xerxes é o mesmo Assuero, aquele lá da rainha Esther, né, do livro de Esther, que acabou casando com a rainha Esther. É esse rei aí, o rei Xerxes. Ele foi, então, o rei mencionado aqui na profecia, que seria um rei muito forte, rico e poderoso. E se vocês pegarem lá o livro de Esther, no capítulo 1, vocês vão ver a história de Esther ali, fala sobre o rei Xerxes, e fala logo no começo que ele deu banquetes assim, luxuosos, né, no seu governo. Ele dava banquetes que duravam dias para muitas pessoas. Então, ou seja, ele tinha muito dinheiro e muita riqueza no reino, né? Ok? Só para vocês terem uma ideia, o Império Persa aí, na época de Ciro, Dario e também Xerxes, toda essa parte colorida que vocês estão vendo aí, tudo que está colorido, tá? Partes coloridas representam o Império do Aquemênida, na época de Ciro, depois Dario e Xerxes. Eles foram acrescentando partes, conquistando novas partes, tá? Quando chegou no governo de Xerxes, tudo isso que vocês estão vendo aí colorido já estava na mão dele. Porém, tinha uma regiãozinha que estava faltando e que era importante ele conquistar no mundo antigo. Qual era essa região? Essa que vocês estão vendo aí circulado agora, um círculo vermelho, a Grécia. A Grécia era um ponto muito importante que faltava para Xerxes conquistar. E aí, o historiador Heródoto, nesse livro aí, diz que Xerxes reuniu muitos homens e escravos de todas as suas províncias, do império inteiro. Chegou a reunir 2,5 milhões de homens. Algumas pessoas dizem que Heródoto, na verdade, não pode ser levado muito a sério como historiador, que esses números são fantasiosos e tal. Bom, seja como for, é muita gente. Ele reuniu um exército assim muito, muito, muito grande, né? E ele então colocou todo mundo para exército e os navios também da marinha para poder conquistar aquele pedaço que faltava. Era o único pedaço de terra, vamos dizer assim, do mundo mais importante da época que faltava ele conquistar, que era a Grécia. Bem, mas a história diz o seguinte, que ele não conseguiu o seu objetivo, por incrível que pareça, mesmo que com tantos exércitos assim, marinha, né, um exército poderoso. Até essa época, essas cidades da Grécia, eles eram todos desunidos. Um guerreava contra o outro, um era inimigo do outro. Só que quando veio um exército enorme, né, e a marinha também, os navios, para cima deles, o que aconteceu? Por incrível que pareça, né? Eles se uniram. Os gregos se uniram, esqueceram as diferenças, deixaram de lado e se uniram para defender a terra deles. E aí deram um trabalho muito grande para o exército e para a marinha da Medopérsia, né? Eu marquei aí na tela as 2 últimas batalhas. Teve muitas batalhas, foram várias. Inclusive uma delas virou um filme, né? Tem um filme, não sei quem já assistiu aí, aquele filme chamado Os 300. É um filme épico dessa época. 300 homens de Esparta, uma cidade da Grécia, que enfrentaram um exército poderosíssimo de Xerxes e deram um trabalho tremendo para eles. Foram muitos e muitas semanas, muitos dias, muitas semanas e assim milhares de homens da Medopérsia morreram enfrentando apenas 300 homens de Esparta, né? Por causa da, assim da força que eles tinham e da estratégia que eles usaram também. Mas aqui na tela vocês têm aí as 2 últimas batalhas que foram mais significativas, que
Foram as batalhas onde a marinha e o exército dos Medo-Persas foram flagrantemente destruídos, tá bom? Então tem a batalha de Salamina, em 480 a.C., onde está esse xizinho marcado aí. E nessa época, até essa época, Xerxes ainda estava por aqui, né? Ele tinha o seu quartel-general aqui, mais ou menos nessa região do mundo aqui, para ele poder acompanhar a tomada da Grécia. Mas ele não conseguiu. E aí ele acabou voltando para a capital do seu império, mas deixou aqui os comandantes aí da marinha, do exército, batalhando para tentar entrar na Grécia. Alguns lugares ele conquistou, mas muitos lugares ele não conseguiu conquistar. E aqui nessa batalha, uma batalha marítima, os navios da Grécia acabaram derrubando assim e acabando com os navios dos Medo-Persas, né? No ano seguinte, uma outra batalha que está escrito aí, Plateia, 479 a.C. Essa foi a batalha definitiva. Aí os gregos deram uma surra, vamos dizer assim, né, nos Medo-Persas, e os Medo-Persas se retiraram. A marinha, o exército, todo mundo foi embora e desistiram de conquistar a Grécia. Ironia do destino, a partir de então, a Grécia se fortaleceu. Eles perceberam que juntos eles eram muito fortes. E a partir daí eles se tornaram unidos, e a partir daí eles começaram a ter a ambição de conquistar o mundo. Olha que coisa, né? Justamente o pedaço de terra que os Medo-Persas não conseguiram dominar, agora iria se voltar contra eles mais tarde, e ia aparecer aí outros personagens que iam trazer a batalha, a vitória para os gregos, né? Mas vamos seguindo aqui, no verso 3, 11 verso 3, diz assim: Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem é esse rei poderoso? Ora, aqui no verso 3, eu queria que vocês notassem, aqui nós deixamos a Medo-Pérsia para trás, e agora já entramos no reino da Grécia. Não significa que o rei Xerxes foi o último rei dos Medo-Persas, tá? Não foi assim. Teve vários outros reis ainda até o Império Medo-Persa cair. Mas lembramos que a profecia não é uma enciclopédia de história. E o objetivo da profecia não é desvendar todos os detalhes históricos que iam acontecer. Não é isso. Existe um padrão aqui que nós vamos já identificar para vocês. O padrão é o seguinte: sempre que um novo império aparece em cena, a profecia corta, né, a história e já introduz o novo império. Então, por exemplo, aqui, se vocês observaram, o verso 2 profetizou até a época de Xerxes, que é o rei Assuero. Como foi na época dele que ele teve o contato com a Grécia, porque ele tentou dominar a Grécia apareceu em cena no mundo. Então a profecia interrompe aqui a história da Medo-Pérsia, não fala de mais nenhum rei, e agora já coloca o Império Grego em ascensão. Então o verso 3 vai falar do Império Grego. Então esse é o padrão. Depois eu vou mostrar para vocês que mais para frente no capítulo vai acontecer isso de novo. Quando vai passando a transição de um império para outro, né, sempre acontece no momento em que o próximo império entra em cena. A hora que ele entra em cena, a profecia parece que corta, e aí esquece o império anterior e já começa a apresentar o novo império. Então esse é um padrão muito interessante. No verso 3, então, falando da Grécia, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio. Quem é esse rei poderoso? Eu destaquei aqui essa palavra no hebraico, esse adjetivo poderoso, que é o adjetivo gibor, está aí na tela. Esse adjetivo ele enfatiza masculinidade. Na nova versão internacional, a tradução é guerreiro, um rei guerreiro, tá? Eu acho que guerreiro até tem mais sentido aí, tem mais a ver com o original hebraico. É um rei guerreiro. Alexandre o Grande, com 21 anos, ele já tinha a ambição de conquistar o mundo inteiro. E ele formou seu exército lá na Grécia e já
partiu para as lutas e foi derrotando a Medopérsia e acabando com o Império Medo-Persa e estabelecendo o Império Grego no lugar deles, ok? Muito bem, vamos para frente aqui. Aqui está o Império de Alexandre o Grande. Tudo isso que está em vermelho aí, que antes pertencia aos Medo-Persas, agora foi dominado por Alexandre. E ele conseguiu isso aí, gente, em apenas 13 anos, basicamente. 13 anos de reinado e ele já tinha conquistado o mundo inteiro. Então, ou seja, ele começou com 21, mais ou menos com 33 anos, né? Acho que foram 12 anos, parece. Ele já havia conquistado o mundo inteiro. O mundo daquela época, né? Então vejam que velocidade, que para os padrões daquela época era uma coisa invejável. Em 12 anos ele conquistar o mundo inteiro e estabelecer o Império Grego. De quebra, ele fundou uma cidade ali no Egito com o seu nome, só que no feminino, né? Alexandria, uma cidade muito importante do Egito, foi importante durante toda a história do Egito e foi Alexandre que fundou, tá bom? Por isso leva o nome dele aí, só que no feminino, Alexandria. Seguindo aqui então agora, verso 4. Diz assim: mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Então, falando do Império Grego. No auge do Império Grego, ele seria quebrado, ia ser repartido para os 4 ventos do céu. Não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Olha aqui, gente, nas outras profecias que vocês estudaram antes, né, principalmente a do capítulo 8, eu marquei aí, ó, 8, verso 8 e verso 22, já havia aparecido essa questão, que o Império Grego ia se dividir em 4 partes. Lembram disso, né? E essa palavra aqui, quebrado, no hebraico, o seu reino será quebrado, referindo-se ao Império Grego, é uma palavra que já apareceu lá em Daniel 8, verso 8, e também em Daniel 8, 22. É a mesma palavra no hebraico. Então não há dúvida de que está falando do mesmo sujeito, né? Que é o Império Grego, tá bom? Ele seria quebrado e aqui tem uma informação a mais que não tinha antes. Ele ia ser repartido em 4 partes e não seriam os descendentes de Alexandre o Grande que assumiriam o poder. Então, olha quantos detalhes a profecia trouxe para nós, né? A gente vai ver aqui, são tantos detalhes nesse capítulo que quando você termina de estudar, você só tem uma opção. Ou você crê que Deus inspirou essa profecia, né, a Bíblia, ou então você praticamente não tem outra opção, porque quem poderia antecipar com tantos anos assim, tantos detalhes da história, de modo tão conciso e tão compacto? Em apenas um capítulo, falar sobre tantas coisas, não é? Só por Deus mesmo, não é verdade? Então, aqui o verso 4 fala sobre isso. O Império Grego que seria dividido. Aqui só lembrando, né, a partir de 301 que houve essa divisão do Império, na Batalha de Ipsus. Por que 301 e não 321 ou 23, alguém perguntaria, né? Então deixa eu explicar para vocês que quando Alexandre o Grande morreu, os seus generais começaram a lutar pelo poder. Um general chamado Antígono tinha mais força do que os outros. Ele tentou manter o império unido ainda, só que eles estavam constantemente guerreando e lutando um contra os outros. E aí, no ano 301, nessa batalha de Ipsus, 3 generais, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, se uniram e derrotaram Antígono e mataram ele e o filho dele, Demétrio. Então, o que aconteceu? Antígono caiu fora, ele era o que estava tentando manter o império ainda unido, e aí o império se dividiu em 4 partes, cumprindo a profecia. E aí os 4 generais que assumiram o poder são esses que estão aí na tela, né? O Cassandro,
ele ficou com a região ali da Grécia e da Macedônia. O Lisímaco ficou com a região da Lídia, onde hoje é a Turquia. O Seleuco ficou com toda a região ali da Síria, Palestina e também ali o resto do Oriente, né? A terra onde antigamente era a Assíria, a Babilônia, né? Medopérsia, toda aquela região. E por último, o general Ptolomeu. Ele ficou ali com a região do Egito e também com a região ali perto da Palestina. Esses 4 generais dividiram o império, então, de Alexandre em 4 partes, cumprindo a profecia. No verso 5, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Bom, então aqui, gente, é o seguinte. Aqui nós vemos um elemento que não apareceu antes em nenhuma profecia de Daniel, que é o rei do norte e o rei do sul, tá? Quem são esses protagonistas? Porque daqui até o resto do fim do capítulo só vai aparecer esses 2 nomes praticamente, o rei do norte e o rei do sul, e eles lutando entre eles durante todo o tempo. Quem são esses personagens? A que representam, né, esses símbolos, o rei do norte e o rei do sul? Como nós estamos falando da Grécia dividida em 4 partes, então é aí que nós temos que procurar uma resposta. E essa resposta ela é encontrada quando nós analisamos aqui os 4 impérios, né, os 4 reinos gregos divididos aí. O rei do norte, nós vamos perceber que se refere aos Seleucidas, que é essa região toda aí, essa cor meio amarelada, mostarda que vocês estão vendo aí. E o rei do sul se refere ao reino dos Ptolomeus, que foi toda aquela região do Egito ali, do Egito e da região do Sinai também ali. Então, rei do sul, sempre que falar rei do sul, a gente está falando dos Ptolomeus. Quando falar rei do norte, são os Seleucidas. Pelo menos por enquanto aqui, até o verso 14, tá? Depois a gente vai modificar isso aí, a gente vai falar para vocês como é que fica. Aqui tem a cronologia dos reis, só para vocês terem uma ideia. Os Ptolomeus, né, do Egito, o rei do sul. Então tem aí a lista de todos os reinos, os reis ptolemaicos aí dessa dinastia, né? O Ptolomeu I, Sóter, o segundo Filadelfo, o terceiro Euergetes, o Epifânio, depois também tem outro Epifânio e assim por diante. Notem vocês que no final dessa fila aí tem um personagem famoso e é uma mulher. Quem é? Cleópatra, né? Cleópatra VI, tá? É a Cleópatra famosa lá que nós conhecemos. Ela está aqui na profecia de Daniel 11. Olha que coisa interessante. Vou mostrar para vocês aí. Já do lado direito aqui, vocês têm o rei do norte, que são os Seleucidas. Os Seleucidas, eles levavam dois tipos diferentes de nomenclatura, né? Digamos assim, de nomes. Ou eles se denominavam Seleuco, como é o primeiro aí da fila aí, né, da lista, Seleuco I Nicator, ou então eles se denominavam também Antíoco. Eram 2 maneiras, eram 2 títulos diferentes que eles davam para os reis, ou Seleuco ou Antíoco, tá bom? E vocês têm a lista aí também dos principais para que a gente vai falar sobre eles aqui. Muito bem, agora é o seguinte, para ficar mais fácil, porque daqui para frente, do verso 5 até o 14, é muito detalhe demais. É muito detalhe. Eu mesmo não sei se eu vou lembrar todos os detalhes aqui, porque já faz um tempinho que eu não falo sobre esse assunto de Daniel 11, então eu espero lembrar de todos os detalhes aqui, mas são muitos detalhes históricos, demais. Então, para facilitar, eu coloquei aí, entre colchetes, o nome dos reis, né? Quando a Bíblia vai falando sobre o rei do sul, o rei do norte e tal, eu coloquei o nome aí deles conforme vai passando também o tempo, né? E assim fica mais fácil para a gente entender e eu poder contar a história aqui para vocês.
porque é muito detalhe demais. Então vamos lá, no verso 5. Começou falando assim, que o rei do sul, e aqui eu coloquei o primeiro da lista lá, né? O Ptolomeu I Sóter, ele vai ser forte, como também um de seus príncipes. No caso aqui está falando de Seleuco I. Por que você perguntar, ué, mas o Seleuco não era lá do rei do norte? Por que ele está aparecendo aqui no Egito? Então, a história é o seguinte, gente. Nesse momento, o Seleuco, na verdade, ele estava no Egito sob os cuidados de Ptolomeu I. O Seleuco nem imaginava que ia ser o Seleuco, digamos assim. Ele não tinha esse título ainda. Ele tinha um outro nome, que eu não sei aqui o nome, eu esqueci, mas ele estava lá sob os cuidados de Ptolomeu I. E quem estava comandando a região da Síria, ali da Palestina, né, era o general Lisímaco, ele tinha tomado aquela região. Então o que aconteceu? O Seleuco, ele aprendeu, pegou muita experiência e ele reuniu um exército ali no Egito e aí ele foi lá para a sua terra da Síria e acabou vencendo o general Cassandro e tirou ele de lá. E aí sim ele estabeleceu ali a dinastia dos Seleucidas, tá bom? Então olha que interessante. E aí diz assim, este será mais forte do que ele. Quer dizer, o Seleuco vai acabar sendo mais forte do que o Ptolomeu. E ele reinará e será grande o seu domínio. Pois é isso que eu estou falando. Ele foi lá e fundou agora a dinastia dos Seleucidas. E se tornou muito forte mesmo. Muito forte. Mais do que os Ptolomeus naquela época. Vamos para o verso 6 agora. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. Quem fez essa aliança aqui? Aí eu coloquei aí para vocês, ó. Foi já na época do Ptolomeu II e o Antíoco II. Então, o rei do sul era o Ptolomeu II e o rei do norte era o Antíoco II. Eles fizeram uma aliança. E só que essa aliança, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O Antíoco II, ele era casado com a Berenice. E aí o que ele fez? Ele resolveu fazer uma aliança com o Egito, com Ptolomeu. Só que para fazer essa aliança, ele resolveu casar com a filha do Ptolomeu, que chamava Berenice Cira. Está o nome dela aí na tela. Berenice Cira. Bom, só que para ele casar com essa Berenice, ele precisou se divorciar da Laodice, é o nome da esposa dele, a primeira esposa. Então ele largou a primeira mulher e foi lá e casou com a princesa do Egito, para eles fazerem uma aliança. Bom, sabe que essas coisas são muito arriscadas, né? Essas coisas que envolvem questões passionais, né? E vocês imaginam já o que deve ter acontecido nessa história aí. Pois é. Aí a profecia diz assim, que a, a filha do rei do sul, no caso a Berenice Cira, casará com o rei do norte, o Antíoco II, para estabelecer a concórdia, quer dizer, uma aliança. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá e nem o seu braço. O que é o braço? Quando fala braço aqui, está falando de descendente. Tá bom? Então diz assim, que ela não ia conservar a força do seu braço, quer dizer, do descendente, e nem ia permanecer e nem o seu braço, porque ela, Berenice Cira, seria entregue e bem assim os que a trouxeram, e o seu filho e o que a tomou por sua, quer dizer, o próprio Antíoco que casou com ela, naqueles tempos. Então, resumindo aqui, gente, eu falei para vocês, é tanto detalhe que às vezes a gente até pode se perder, mas a história confirma o que aconteceu. A Laodice, que era a primeira esposa, ela se vingou, ela conseguiu matar o seu ex-esposo, o Antíoco II, ela conseguiu matar a esposa dele, a Berenice, Cira, e o filho que eles tiveram. Matou todo mundo por causa de ter sido preterida, né, pelo seu marido, e por causa de ciúmes e vingança e tal, ela matou todo mundo. Era o que a profecia falou que ia acontecer mesmo. Aí no verso 7 diz assim, mais de um renovo, quer dizer, um descendente aí, né, um remanescente da linhagem dela aqui é Berenice, tá? Ela era filha do Ptolomeu. Então, como ela foi morta, assassinada, então agora um remanescente da linhagem deles, que foi um irmão dela, se levantará em seu lugar. Esse foi o Ptolomeu III.
e avançará contra o exército do rei do norte, Seleuco II, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Então foi isso que aconteceu. Esse Ptolomeu III, ele resolveu se vingar agora. Ele ficou sabendo que tinham matado a irmã dele, que era Berenice Cira, né? Tinham matado a irmã dele, então ele arregimentou um grupo lá, treinou todo mundo e depois de um determinado momento ele foi lá para se vingar lá dos Seleucidas. Então, ou seja, a história realmente é esse confronto entre o rei do norte e o rei do sul, tá bom? Por várias razões, razões passionais, razões econômicas, várias razões teve aqui nessa história, mas enfim, a profecia se cumpriu aí. No verso 8 diz assim: também os seus deuses com a multidão, deixa eu ver aqui, com a multidão das suas imagens fundidas e com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Então, foi o que Ptolomeu III fez. Para se vingar da sua irmã, ele foi lá e entrou na terra dos Seleucidas e deu uma surra neles. E ele foi lá e recuperou um monte de deuses, ídolos que eram deles, do Egito. Ele levou embora de volta, tá bom? Verso 9. Mas depois o Seleuco II, avançará. Então, olha aqui, mais uma guerra, tá? Falando aqui do rei do norte. Avançaria contra o rei do sul, no caso, Ptolomeu III. Eu até coloquei a data aqui, gente, porque essa batalha aqui ela foi muito interessante. 242 antes de Cristo. Sabe que batalha foi essa? Não, ainda não é. Desculpa, eu estava confundindo. Tem uma outra batalha aqui embaixo, 217. Essa aqui, batalha 242, foi então a batalha de Seleuco II com Ptolomeu III. Então teve mais essa batalha. Aí no verso 10. Os seus filhos, filhos aqui do rei do norte, tá? Seleuco III e Antíoco III, farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles, no caso Antíoco III, porque o Seleuco III acabou morrendo. Então sobrou só o Antíoco III. Ele virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então tudo isso aqui, gente, olha, tem muitos detalhes da história aqui que, como eu falei para vocês, acho que até alguns detalhes eu devo estar esquecendo aqui. É muita coisa. Mas isso aqui, pegando livros de história, você consegue confirmar. Porque isso aqui tudo é praticamente documentado. Né? Os livros de história, muitos deles falam sobre isso. A guerra que teve entre os Ptolomeus e os Seleucidas. E a Bíblia, em Daniel 11, na profecia do Apocalipse 11, antecipou tudo isso para nós. Pelo menos os pontos principais, né? Aí o verso 11. Então este, Ptolomeu IV, está falando do rei do sul agora, se enfurecerá, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, que na época era o Antíoco III. E então este, né, o Antíoco, vai pôr em campo uma grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele outro rei lá do sul. Eu coloquei aqui entre colchetes para vocês saberem, a Batalha de Ráfia, no ano 217 a.C. Por que essa batalha é importante? Porque essa Batalha de Ráfia, vamos localizar ela no mapa aqui primeiro para vocês verem. Do lado direito aqui, vocês estão vendo um retângulo onde mostra o mapa da Palestina e de Israel. E ali, bem pequenininho, vocês estão vendo ali, colorido, o território de Gaza. Esse pedacinho pequenininho ali, Gaza, está ampliado aqui no mapa maior, que é o mapa grande que vocês estão vendo. E vocês estão identificando ali embaixo, bem no sul ali de Gaza, uma cidade chamada Rafa, ou Rafá. É essa cidade aonde teve no passado essa batalha. Foi mencionada aqui nesse verso 11. No ano 217 a.C. Por que essa batalha foi importante? Porque nessa batalha se introduziu uma estratégia de guerra diferente.
a participação de elefantes. Olha que coisa, não sei se você sabia disso, você já estudou história, né? Alguém aqui sabia? Mas eu mesmo não sabia, até quando eu estudei isso aqui, fiquei sabendo depois. Os Ptolomeus levaram para essa batalha 73 elefantes trazidos da Somália, enquanto os Seleucidas, eles conseguiram reunir 102 elefantes trazidos da Índia. E aqui tem uma imagem ilustrativa de como pode ter sido essa batalha. Eles colocavam plataformas em cima dos elefantes e alguns soldados ficavam dentro dessas plataformas atirando flechas, lanças e, enfim, tentando guerrear e os elefantes eram como se fossem tanques de guerra, né? Ao vivo e a cores ali. Bom, qual foi o resultado dessa batalha? Os Ptolomeus venceram. Apesar do número menor de elefantes, eles venceram essa batalha contra os Seleucidas, tá bom? No verso 12, a multidão será levada e o coração dele, Ptolomeu IV, se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Então, o que é o verso 12? Está se referindo a quê? Olha, a questão é o seguinte, que ele ganhou a batalha de Ráfia, tá? Ele ganhou, venceu os Seleucidas, só que o que aconteceu? Quando ele voltou para casa, ele ficou tão assim orgulhoso, tão prepotente, que ele se enfiou na bebida. Ele virou um alcoólatra, dependente químico. E aí o que aconteceu? Morreu, acabou morrendo. Então diz aqui, ele não prevalecerá, vai acabar morrendo. Então ele fez a parte mais difícil, que foi conquistar uma guerra. No final, ele acabou perdendo a batalha para o vício da bebida. E aí, por causa disso, ele acabou morrendo. Verso 13. Porque o rei do norte, Antíoco III, tornará, olha lá, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, porque ele perdeu a última batalha de Ráfia, né? E ao cabo de tempos, isso é de anos, ele virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, aqui no ano 201 a.C. E aí ele foi lá batalhar e ele se tornou mais forte aqui. No verso 14, que é o último verso dessa sessão, diz assim, que naqueles tempos se levantarão muitos, aqui está falando de Antíoco III e Filipe V da Macedônia, contra o rei do sul, que era o Ptolomeu V. Quem é esse Filipe V da Macedônia? Esse Filipe V é o que sucedeu o general Cassandro. Lembram? O Cassandro, ele, quando dividiu o Império Grego em 4 partes, o Cassandro ficou com aquela parte da Grécia e Macedônia. Quando ele morreu, esse Filipe V, ele assumiu o governo ali. E ele fez um acordo, ele fez uma parceria com Antíoco III para lutar contra o Egito, contra o Ptolomeu V. Agora, olha que interessante, foi justamente nessa época aqui, por causa dessa aliança entre Antíoco III e o Filipe V, lá da Macedônia, para conquistar o Egito, foi nessa época que Roma entrou na história. Olha aí que interessante. Roma ficou sabendo que o Antíoco estava fazendo uma aliança com o Filipe V para poder invadir o Egito. E Roma ficou preocupada. Por quê? Eles pensaram assim, nossa, vai surgir um grande império ali e depois eles vão vir aqui para cima da gente e vão tomar o nosso lugar, vão tomar as nossas terras. Então eles se anteciparam e aí eles começaram a guerrear contra os Seleucidas e também contra esse povo aí, o Filipe V da Macedônia, para não deixar eles ficarem fortes. Olha que interessante. Então, como eu falei para vocês, o padrão da profecia é assim, né? Quando o novo império começa a surgir na história, aí a profecia interrompe e já passa a apresentar o novo império. Foi isso que aconteceu aqui. Do verso 14, da metade do verso 14, a primeira metade para a segunda metade, nós já começamos a ver aqui Roma aparecendo, o Império Romano. Isso aqui é muito interessante. Aqui é o Filipe V da Macedônia, só para vocês verem. Tá? E aí vamos agora à sequência aqui. No verso 14, a segunda parte, olha a segunda parte, a metade final do verso 14.
Diz assim: também os que agem com violência contra o teu povo. Quem são esses? São os romanos. Os romanos ficaram conhecidos pela máquina de guerra que eles desenvolveram. As famosas legiões romanas, que aos poucos foram sendo formadas, né? Então, olha, os que agem com violência contra o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia. Que profecia é essa? Olha, eu acredito que é Daniel 9, 24 a 27. É aquela profecia lá das 70 semanas que coloca o Messias, né? Ungido, o Messias, a morte do Messias e a destruição de Jerusalém. Então, eu acredito que é essa profecia aqui. Mas cairão, diz aí que eles cairão também, lógico. Então, aqui é interessante. Amigos, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Até aqui, na profecia, o rei do norte foram os Seleucidas, porque estava falando do Império Grego, dividido. Agora, a partir da metade do verso 14 em diante, o rei do norte passa a ser Roma, o Império Romano. Eu vou chamar aqui de Roma Imperial, tá bom? Então, agora há uma mudança. Por quê? Porque o Império Grego agora deixou de existir. E agora a profecia vai falar do Império Romano. Então, no verso 15 diz assim: o rei do norte. Opa, quem é esse rei do norte então? É Roma Imperial. Está marcado aí. Virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir. Então, o rei do sul aqui ainda são os Ptolomeus, tá? Eles ainda continuam na história. Mas aqui diz que eles não poderão resistir. E nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Vamos falar um pouquinho aqui no verso 15 sobre essa questão de baluartes. O que é isso? Eu demorei um bocado para descobrir o que era isso, viu? Quando eu estudei. Porque se está falando do Império Romano, eu ficava pensando assim, o que são esses baluartes? Até que eu li bastante, pesquisei bastante e descobri o que era. Baluarte, gente, é o seguinte. Antes de eu mostrar a foto para vocês, só confirmando aí que foi na época de Antíoco III, o último rei Seleucida que eu mencionei aqui há pouco, foi que a República de Roma começou a interferir nas questões entre a Síria e o Egito. Tá? E aí tem duas batalhas em que Roma venceu os Seleucidas. Uma batalha Termópilas, na Grécia, e a segunda batalha na Magnésia, na Lídia, onde hoje é a Turquia. Então eles venceram os Seleucidas, porque eles ficaram com medo dos Seleucidas se unirem lá com o Felipe V, né, e formar um grande império. O resultado disso foi um tratado. Em 188 a.C., surgiu um tratado de paz chamado de Apameia. Um tratado de paz entre Roma e também os Seleucidas, tá? Então vamos lá, tocando para frente, agora sim eu vou falar dos baluartes. Aqui vocês têm uma imagem. O que são os baluartes? Baluartes foram uma estrutura de engenharia militar que eles usavam para guerrear, tanto para fazer, digamos assim, tanto para atacar como para defender. São essas torres aí que vocês estão vendo. Normalmente eles escolhiam um local onde tinha assim um barranco, vamos dizer, né? Tem um outro nome para isso aí, mas eu vou chamar de barranco, vai. E, e eles construíam esses baluartes em cima, que serviam tanto para atacar como para defender, tá bom? E existe uma frase muito interessante dessa época dos romanos, falando sobre o exército, né? Os militares, essa força militar dos romanos, que é essa frase que está aí na tela, que diz assim: quem ganha a guerra é a pá, e não o pilo. Pilo era o nome que eles davam para lança, tá? Então, ou seja, eles valorizavam mais a engenharia, né, os projetos de engenharia que eles faziam para poder fazer as guerras, que eram questões estratégicas, eles valorizavam mais isso do que o próprio armamento que eles tinham. Por isso, essa frase aqui: quem ganha a guerra é a pá, e não o pilo. Tá? É uma frase justamente defendida na época dos romanos. Então vocês têm aqui os baluartes, que foram mencionados aqui em Daniel 11. Você percebe quantos detalhes a profecia colocou até agora? Né?
acho que nem nós, se nós fôssemos escrever a história, nós poderíamos contar tantos detalhes assim, né? A história que já passou. Imagine você antecipar, de forma profética, tantos detalhes assim na profecia. Realmente é uma profecia assim ampla demais, né? Que abrange muita coisa e só o nosso Deus poderia ter feito isso. Seguindo então para frente aí, verso 16. O que pois vier contra ele, contra o rei do sul, que ainda era o Egito, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. A ele aqui é Roma Imperial, rei do norte, tá? Se instalará na terra gloriosa. Olha aí, a profecia de que Roma ia entrar na terra gloriosa. Terra gloriosa é um título para Palestina, para Jerusalém. E quando foi que Roma se instalou lá em Jerusalém, na Palestina? Foi no ano 63 a.C., tá bom? Tá escrito aí, ó. E tudo estará em suas mãos. Verso 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, com o rei do sul, que era o Egito. E o rei do sul lhe dará, quer dizer, dará para o rei do norte, que era Roma. Aqui já aparece a figura de Júlio César, que era o imperador romano. Então, o rei do sul vai dar para o rei do norte, Júlio César, uma jovem em casamento. Quem é essa jovem? Olha, eu acredito que é Cleópatra. Cleópatra VI, tá? Para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará e nem será para sua vantagem. Então aí, gente, tem muita coisa para falar, né? Essa Cleópatra VI aí, essa famosa Cleópatra que aparece aí na história, nos filmes, do ano 51 até o 30 a.C., ela foi colocada sob a tutela de Roma no ano 51, e no ano 48 ela tornou-se amante de Júlio César, o imperador, o qual tinha invadido o Egito. Então foi isso, né? Então ela se tornou amante, enfim, o Egito acabou colocando ela, né, entregando ela como esposa para o imperador Júlio César e também o outro depois que acabou ficando com ela, né? A gente já conhece a história. Mas vamos lá. Depois, olha, verso 18, hein? Hoje, vamos lá, eu vou parar no verso 19, tá? Então no verso 18 diz assim: Depois se voltará para as terras do mar. Aqui está falando do rei do norte ainda, hein, gente? O rei do norte se voltará para as terras do mar, que está falando de Júlio César, e tomará muitas dessas terras. Então aqui, se você for conferir na história, você vai ver que foi justo nessa época, depois que ele ficou aí como amante de Cleópatra, ele levou os exércitos romanos para entrar em 3 lugares: no Bósforo, no norte da África e na Espanha. Inclusive tem até aqui o nome das guerras aqui, ó. As vitórias de Júlio César. No ano 47 a.C., Batalha de Zela, no Bósforo. Depois 46, Batalha de Tapso, na Tunísia, norte da África. E no ano 45, a Batalha de Munda, na Espanha. Então essas 3 batalhas ele conquistou mais todas essas terras aí, ok? Bom, voltando aqui no verso 18, diz assim, metade do 18 para frente. Mais um príncipe, olha aí, coloquei até o nome dele aí, hein? Gaius Cassius Longinus. Muito famoso esse camarada, hein? Ele fará cessar-lhe o insulto. E ainda fará recair esse insulto sobre aquele, sobre o Júlio César. Então o que aconteceu, gente? Vocês sabem que Júlio César se tornou um grande imperador, porém ele se tornou alguém ditatorial, altamente arrogante, orgulhoso. Ele desprezava todo tipo de conselho, tanto que o Senado romano, em determinado momento, liderado aí por Caius Cassius Longinus, tentou trazer várias ideias para Júlio César e ele simplesmente ignorou todas elas, assim, né, como se não existisse. Isso foi uma desfeita muito grande para o Senado romano, né, foi praticamente um insulto. E eu acho que é sobre isso que está falando aqui, olha. Mais um príncipe
fará cessar-lhe o insulto, e ainda fará recair esse insulto sobre aquele, sobre Júlio César. Então, o que a história diz que aconteceu? A gente já sabe, né? Chegou uma época que o Senado não aguentou mais essa arrogância, esses insultos, esse desprezo da parte de Júlio César, e esse Gaius Cássius aqui, ele liderou uma conspiração para matar Júlio César. E foi nesse episódio aí que o Júlio César falou aquela frase, naquela pergunta famosa: até tu, Brutus. Lembram disso? Porque ele também se envolveu ali na conspiração para matá-lo. E o Gaio Cássius, segundo a história, ele pegou um punhal e matou ali Júlio César. Então vejam, parece que a profecia antecipou esse aspecto também para nós aí. E no verso 19, para terminar essa parte aí, diz assim, ó: então ele voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Então aqui no verso 19 é que na verdade está falando sobre o assassinato dele, né? Que foi no ano 44 a.C. Ele foi assassinado e ele, como diz aqui, ele não será mais achado. É uma expressão para dizer que ele deixaria de existir, que ele morreu. Certo, então vamos lá, o verso 20, né? A gente tinha parado aqui no 19, quando fala que o rei do norte, que era o Império Romano, estava na época ali do imperador Júlio César. Vocês lembram, né? Que eu contei a história dele aqui para vocês. Ele se envolveu até com a Cleópatra VI, né? Que é a Cleópatra VI lá do Egito, do reino dos Ptolomeus, e depois ele conquistou outras terras também, e até que ele chegou ao seu próprio fim. Ele era uma pessoa muito orgulhosa, arrogante, né? E por causa disso, alguns senadores do Império Romano resolveram liquidá-lo. Então, foi uma conspiração ali. Gaius Cassius Longinus, como era o nome dele, acabou com uma adaga, né, com um punhal, acabou matando ele ali. Ele foi assassinado no ano 44 a.C. Aí o verso 20 diz assim: levantar-se-á depois em lugar dele um, eu coloquei aí até entre colchetes, né, César Augusto, que fará passar um cobrador de impostos pela terra mais gloriosa do reino. Então veja como essa expressão terra gloriosa se refere à Palestina, lembram, né, Jerusalém, que eu já expliquei para vocês. Então a profecia diz que o rei do norte agora ia, aquele que estaria na liderança, né, do rei do norte, do Império Romano, ele ia passar um cobrador de impostos, ou seja, ia estabelecer um recenseamento, na verdade é isso, né? Bem, quando que isso se cumpriu? Olha, isso aí se cumpriu, deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha, em Lucas 2, verso 1 e 2, lá fala claramente que César Augusto, né, podemos até ler aqui rapidinho, Lucas 2, 1 e 2, diz assim, na minha Bíblia: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então vejam, é um recenseamento, e por trás do recenseamento sempre tinha a intenção de poder controlar melhor os súditos do reino para questão de pagamento de impostos. Através do recenseamento, eles queriam saber, né, quem eram as pessoas que estavam vivas, a que família elas pertenciam e quais as propriedades que elas tinham. E através disso, então, eles podiam poder se planejar melhor com a questão de impostos, né? Então, vejam que a profecia diz aqui que ia surgir aí um cobrador de impostos, né, sobre o reino. Então, eu não tenho dúvida que é César Augusto, esse personagem aí. Mas vamos voltar aqui no verso 20, diz assim: mas em poucos dias será destruído, isto sem ira nem batalha. Então é interessante esse detalhe aqui da profecia, porque todos os outros
do rei do norte, o rei do sul que apareceram até aqui, ou seja, todos os outros governantes, né, imperadores, reis e tal, todos eles foram mortos em batalha ou foram assassinados. Sempre tem uma guerra, alguma coisa aí que eles acabam morrendo. Agora no verso 20, né, o rei do norte, que aqui era o Império Romano, aqui diz assim que em poucos dias ele ia ser destruído sem ira nem batalha. O que que isso significa? Olha, isso é muito interessante, se cumpre exatamente na vida de César Augusto, porque ele morreu no ano 14 depois de Cristo, lembrando que César Augusto foi o imperador romano que estava no governo quando Jesus Cristo nasceu aqui nessa terra, né? Quando ele nasceu e ali na sua primeira infância, também na sua adolescência, acredito, era César Augusto que era o imperador. Mas ele morreu de uma doença. Aí ele ficou doente e morreu no ano 14 depois de Cristo. Então, é interessante que se cumpriu esse detalhe aqui também. Aí a partir do verso 21, nós já vamos ter um novo protagonista aí como rei do norte. Ainda continua no rei do norte, mas olha só, fala assim: depois se levantará em seu lugar um desprezível. Algumas traduções trazem assim um ser vil, tá? Aqui eu estou indo mais ao pé da letra aqui do hebraico, que quer dizer desprezível. Alguém que não tem assim, vamos dizer, não tem pedigree, vai, seria o conceito seria esse. Não é uma pessoa assim com, até o resto do verso diz, né, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Essa palavra intrigas aqui no hebraico, ela dá a entender, inclusive, questão de enganos, né? Enganos, ok? Bom, mas por que que eu acho que a partir do verso 21, então, agora se refere a Roma papal? Vocês lembram que na sequência dos impérios, né, desde a estátua lá, depois os 4 animais, enfim, tudo que já foi estudado em Daniel, depois do Império Romano, surge um novo império, que é continuação do Império Romano, só que é um reino agora político-religioso, ok? Bom, por que que eu acho que é a partir do verso 21? Eu acho que é a partir daqui, pelo seguinte, eu já tinha colocado para vocês aquela regrinha, aquele padrão que eu descobri aqui no capítulo 21. Sempre que um novo império aparece em cena, então o texto, parece que a profecia, ela faz uma interrupção na sequência de reis ou imperadores, e aí passa a falar desse novo império que aparece em cena. Então foi assim lá no verso 2 para o verso 3, vocês lembram, né? Os Medo-Persas, de repente parou lá no rei, lá no Xerxes, né? O Assuero, e já começou a falar da Grécia. Por quê? Porque foi na época de Xerxes que a Grécia apareceu em cena. Foi ele que foi lutar com a Grécia e botou a Grécia no palco, né? No palco dos acontecimentos. Depois do verso 14, eu expliquei para você, até a metade do verso 14, fala sobre a Grécia. E Antíoco III era o rei Seleucida do Império do Rei do Norte. Lembram disso? Na época de Antíoco III foi que o Império Romano entrou em cena e começou a guerrear com Antíoco III, com medo de que ele se tornasse um império muito poderoso, né? Porque ele estava se unindo lá com o Filipe V da Macedônia. Então veja, surgiu na época de Antíoco III o Império Romano em cena. Então, a partir da metade do verso 14 já começa a falar do Império Romano. E essa regra nós vemos aqui também, do verso 20 para o 21, você vai perguntar assim, tá, mas o que tem a ver o César Augusto? Depois dele teve vários outros imperadores romanos. É verdade, mas o detalhe de César Augusto está aqui, olha, que eu achei muito interessante, foi isso aqui que eu descobri, ó. No ano 13 a.C., 13 a.C., hein? César Augusto, ele se autodenominou Pontífice Máximo, assumindo a responsabilidade de todo o culto romano do Estado. Olha, só para vocês entenderem, na época do Império Romano, ali no começo, eles tinham os sacerdotes pagãos que cuidavam da religião romana, certo? Da religião pagã que tinha lá em Roma. Eles adoravam vários deuses.
E entre esses sacerdotes, eles formavam um conselho. E eles chamavam esses sacerdotes de pontífices. Por que pontífice? Porque eles acreditavam que o sacerdote era o que fazia ligação entre o céu e a terra, entre os deuses e os homens. Então, essa ligação era considerada uma ponte, não é? Então, pontífice quer dizer aquele que faz uma ponte. É isso que quer dizer pontífice. Então, o sacerdote pagão, ele tinha um título chamado pontífice. Cada um dos sacerdotes ali do conselho maior, né, era um pontífice. E entre eles havia um líder. Né? Então, cada grupo tem o seu líder, o coordenador geral. Nesse grupo de pontífices havia um coordenador, um líder. E esse líder era chamado de pontífice máximo. Pontífice máximo, ok? Então ele era o sacerdote. Só o que aconteceu? Quando César Augusto assumiu o governo, um pouco depois, ele resolveu puxar para si essa responsabilidade. Então, ele tirou esse título dos sacerdotes pagãos e atribuiu a si mesmo. Ele disse: não, de agora em diante eu sou o pontífice máximo, porque eu represento Deus aqui na terra, né? Tinha até o culto do imperador, que ele propagava, né, justamente para que os súditos do império adorassem o imperador como se fosse Deus. Então, ele pensou assim que seria normal que ele fosse o pontífice máximo, porque ele era como se fosse Deus na terra, né? E aí ele passou a assumir a responsabilidade do culto romano dentro do Estado. Então, vejam que interessante, foi aí que começou a ter a ligação entre política e religião. Ele mesmo assumiu essa questão dessa responsabilidade. Então, foi aqui que nós achamos aí um ponto de convergência com o que ia acontecer mais tarde com a Igreja Romana. A gente sabe que o bispo de Roma, o Papa, ele atribuiu a si mesmo esse título também de Pontífice Máximo, por ser o que liga o céu e a terra, digamos assim, o representante de Deus. Mas foi César Augusto quem primeiro se autodenominou. Então, essa característica ela é muito interessante porque faz a gente ver que foi na época dele que agora aqui a profecia de Apocalipse 11, ela interrompe também o ciclo de imperadores e agora já passa a falar de Roma papal no verso seguinte, tá bom? Então foi por isso que eu expliquei para vocês aí. A partir do verso 21, o rei do norte agora é Roma papal. E aí no verso 22 diz assim: as forças inundantes, sempre que fala de inundação, está se referindo a invasão militar, soldados, exércitos, ok? Então diz assim, as forças inundantes, quer dizer, nós vamos entender isso aqui como sendo os exércitos inimigos, né? E quem eram os exércitos inimigos de Roma e depois de Roma papal? Eram justamente as tribos bárbaras. Lembra que depois lá na estátua de Nabucodonosor, os dedos da estátua era justamente a Europa dividida? Então, as tribos bárbaras começaram a entrar em cena aqui no verso 22. Elas serão arrasadas de diante dele, do rei do norte aqui, né? Está falando do rei do norte, então serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Olha aqui, uma menção ao Messias, príncipe da aliança. Depois o verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Então, essas expressões todas aqui, elas dão a entender que Roma papal assumiu o poder no mundo não com exércitos, né? Tirando as tribos bárbaras arianas, que elas tinham uma diferença doutrinária, né, com a Igreja Romana, elas não criam na divindade de Jesus, então elas foram eliminadas. Nós vimos lá no capítulo 7 de Daniel que o chifre pequeno, ele arrancou 3 chifres, que eram as 3 tribos arianas. E aí acabou então a oposição e Roma assumiu o poder, a supremacia, atacar o príncipe da aliança, o Messias. Bom, é interessante que se você comparar Daniel 11, 22 e 23, que a gente acabou de ler, se vocês compararem com Daniel 8, 11 e Daniel 8, 25,
vocês vão ver que muitas expressões que tem ali no capítulo 8, falando justamente do chifre pequeno, que era Roma papal, são as mesmas expressões que estão aqui em Daniel 11, 22 e 23, que nós acabamos de ler. Várias expressões, inclusive falando que o chifre pequeno, Roma papal, iria atacar o Messias, o príncipe da aliança. Que nós acabamos de ler aqui também que ia acontecer isso, né? Uma menção ao príncipe da aliança. Intercessor celestial, e a igreja romana criou, então, aí todo um ritual, né? Um cerimonial, criou uma, digamos assim, um formalismo todo, né? Para poder perdoar pecados e tirar esse poder que só pertence a Jesus, de perdoar pecados, né? Que ele é o nosso intercessor lá no céu. Então é isso. Então até aqui fica bem claro que já estamos falando de Roma papal. O rei do norte é Roma papal, ok? Então é isso. Ah, uma outra coisa, eu tenho um canal no YouTube, não sei quantos de vocês já viram lá, com o meu nome, e lá tem vários vídeos sobre profecias, sobre outras coisas. Dá uma olhada lá, entra lá para você ver os vídeos e compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Eu Sérgio já, Santana, meu nome. isso, eu já sou inscrito no seu canal, mas eu vou compartilhar o seu canal lá no grupo, Tá para que bom, os outros possam acompanhar também. beleza. Deixa eu. Vamos orar então? Pai querido, obrigado pela oportunidade mais uma vez de expormos a sua palavra, essa profecia de Daniel 11, que é uma profecia tão complexa, tão cheia de detalhes, né? Desafia até a nossa a nossa própria inteligência e também a nossa paciência muitas vezes, porque são muitos detalhes, mas com calma, com oração, o Senhor vai nos mostrando que tudo isso se cumpriu na história, tudo isso se encaixa perfeitamente e que nós podemos acreditar que realmente isso vem do Senhor, e há um propósito muito bonito por trás de toda essa profecia, que é aumentar a nossa fé em Cristo Jesus, para que a gente possa ter a certeza do Deus que nós cremos e do Salvador que nós seguimos também. Abençoe todas as pessoas que estão aqui, cada um na sua vida particular, e nos dirija, ao Pai, para que possamos apresentar isso para outras pessoas também. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.